Espera aí. Sabias que o estalar não é o dos dedos? É o teu dedo a bater aqui, o barulho. A sério? Espera aí. Oh, É o bater no... pois é. Espera. Olá, sejam bem-vindos a mais um Defunto Cósmico, um podcast onde vamos explorar o mundo do terror. Eu sou o Bruno. Eu sou o Paulo e hoje vamos falar de mais um episódio de subgénero, desta vez sobre terror psicológico. O meu favorito. Sim, este acho que vai ser mesmo um all over the place. Sem dúvida, sim. Nós retiramos isso que era para as pessoas esquecerem, Sim. para depois nós apresentarmos em Mas termos já me dizem isto há muito tempo. Sim, são... O terror e o psicológico são dois géneros que andam de mãos dadas e acho que muita gente confunde thriller com terror Sem psicológico. Se calhar começávamos por discutir, não é? Por onde é que se desenha a linha. a linha. O que é que os separa? Exatamente. Por acaso este é um segmento bastante engraçado que nos faz discutir este tipo de coisas, porque eu nunca tinha muito pensado sobre isso até prepararmos este episódio. Porque realmente é muito comum associar thrillers a terror psicológico. Sim. Psicológico no geral, mas especificamente terror psicológico. Ou seja, quase que qualquer thriller é um terror psicológico e qualquer terror psicológico tem traço de thriller. O que não é de todo mentira, Sim. mas há de facto, na minha opinião, uma linha que os separa. Eu diria que a melhor forma de explicar, usando aqui o auxílio de dois filmes que nada têm a ver um com o outro, mesmo em qualidade, não querendo desfazer do segundo, mas de facto acho que mostram essa diferença, que é entre o Seven, que é um clássico de 95, do David Fincher, e o No Exit, que é um filme recente, eu acho que é um filme para aí 2020, 2021. 2021, acho. 2021, um filme que, pronto, por acaso vi recentemente, mais recente até do que 2021, em que eu acho que os dois mostram muito bem a diferença entre thriller e psicológico. Porquê? Porque, para mim, o terror psicológico é aquele tipo de filme que, ao longo da história, algo ou alguém está constantemente a manipular a tua percepção do filme, as tuas emoções e, de certa forma, o teu estado de espírito. Portanto, e o Seven é um perfeito exemplo disso. Sim. Parece que estás a ver um crime movie no início, tipo, é só uma cena de investigação, e de repente estás num inferno na Terra. Sim. E depois no fim ainda te cai tudo, mas dá tempo para isso. Sim, tu no... É assim, pegando mesmo nesses dois exemplos, o No Exit, tu consegues ter uma cena mais real, ou seja, uma situação mais real. No terror costumas ter algo sobrenatural, por exemplo, no The Shining. Sim. No Seven, ok, certo, é uma cena real, não é? Tens um crime, ok, um serial killer, uma cena muito mais à frente, mas tens o terror visual. Já tens aquele, quando é a gula, o gajo com o vómito à volta, mesmo o dos olhos. Sim. Não me lembro agora do pecado. Já não lembro. Que eu não fiz a catequese. Mas quebraste-os a todos, quase todos. Sim, mas teve mesmo esses casos. Ou seja, cada um dos pecados tens uma cena, eles deparam-se com situações sim. exatamente gráficas. Eu acho que eles foram buscar bastantes referências ou alusões ao body horror também, de certa forma, principalmente na parte da gula. Sim. Em que, para além do vómito, tens mesmo o próprio corpo do homem super inchado, já decadente também. Mas eu me pergunto agora, o ator era assim ou era um... Eu acho que era um boneco. Okay. Por acaso não sei, era uma boa pesquisa para ter feito. Não me lembro ao certo, porque eu já vi behind the scenes e coisas do género sobre o Seven. Não me lembro se referiam isso, porque aquilo tem muita simbologia. Então, grande parte dos vídeos ou essays ou reviews daquele filme
focam muito mais na simbologia. Pois. Que é outra coisa que também eu acho que é muito mais típica de encontrares em filmes que juntam as duas coisas, tanto thriller como terror psicológico, como qualquer filme do Zodaico, por exemplo, eu acho que é um bom exemplo, porque a simbologia, eu vivo da simbologia, aquele tipo de filme, e é aí que tu vais buscar as tuas pistas. E é também aí que eu queria chegar, que é, eu acho que o No Exit difere-se do Seven, e é perfeito exemplo para nós falarmos de terror psicológico e de thriller, porque, ao contrário do terror psicológico, em que tu és manipulado pelo filme, ou por algo, ou por alguém do filme, a ver de uma certa forma, a sentir-se de uma certa forma, como é muito típico que nós já falamos aqui, torcer por uma personagem ou não. Sim. Percebes? O thriller, não acho que seja assim. O thriller é um filme em que a história está alinhada. O destino já está certo. Só que tu não sabes o que é que está a acontecer e vais descobrindo. Não estás a ser ativamente e ao vivo a ser manipulado pelo enredo, simplesmente não sabes o suficiente para perceber o que é que se passa. É um mistério a resolver, é uma aventura. Enquanto que o terror psicológico eu acho que não é bem um mistério nem uma aventura, é claro que é mistério e tem elementos disso, mas é muito mais sobre tu és um peão no jogo de alguém. Enquanto que no thriller tu chegaste a meio do jogo e queres perceber quem é que está a ganhar. Sim. Pá, uma aventura depois depende da forma como vês o filme. Claro, e depende do tipo de filme, porque por exemplo, estavas a dizer há bocado e bem que muitos dos filmes de terror psicológico têm partes de sobrenatural, mas não tem necessariamente de ser o caso. Sim. E eu acho que o Seven é mais uma vez um perfeito exemplo disso, e não é o único. Tu tens um filme como Silence of the Lambs, que também é um bom exemplo disso, e não tem partes sobrenaturais. Tem uma história que é, infelizmente, muito possível de acontecer. Sim, e é baseado em serial... Acho que são vários serial killers. Sim, é a ideia que eu tenho, pelo menos. Sim. São vários. É o Ed Camp, o próprio... o Armin Meiwes, aquele que sim, pois é. E tu tinhas, eu não sei se agora vai o FBI e este gajo percebe demasiado bem uma coisa que é certa é que o nosso FBI agent da Câmara, que todos temos o governo dá sempre um a cada civil, a partir de uma certa idade, é profundamente traumatizado por nossa causa, é um facto. Só a nível de pesquisas, mas não pensem muito sobre isso, é académico apenas. Mas eu não sei se é contemporâneo ou não o Jeffrey Dahmer, porque também tem traços de canibalismo, só que eu não sei se é contemporâneo à história do Silence of the Lambs, eu acho que não. Eu tenho a ideia que não, mas pronto, se calhar inspirou-se. Pois acho que não. Pronto. Assim, não era... Porque o Jeff Dahmer já é de antes do Camper, eu acho que não. Não, do outro, do Armin. Do Armin. Sim, acho que é. Portanto, se calhar lá está, até pode ser parte da inspiração, digamos assim. Mas lá está, eu acho que não seria uma boa inspiração. Quer dizer, seria, mas não é o melhor exemplo, porque por muito que houvessem traços de canibalismo na história do Jeffrey Dahmer, não era o foco da... Sim. A não ser que o Hannibal fosse gay, aí era... sim. Se calhar era, não sabemos, não sabemos. Sim, nunca é falado. Pois. Sim. Não era de todo o foco da trama. Mas só como homens, o Hannibal. Pois é. Mas isso pode ser. Vamos dissecar agora a sexualidade do Hannibal Lecter. Portanto, eu acho que isso era mais uma cena de poder. Tipo, de superioridade. Estás a perceber mais do que propriamente. Tipo, que gostoso, vou comer-te, literalmente. Acho que era mais uma jogada de poder. Mas pronto, o Marvin também era... O Armin também era homossexual. Mas pronto, vou se calhar voltando ao tema. Isto lá está, all over the place, é um bocado o que nos acontece. Mas também este segmento é mesmo sobre isso, sobre os géneros, é precisamente sobre isso. Sim. Eu acho que, ou seja, voltando à diferença entre eles, eu acho que é muito isso. Eu acho que o melhor exemplo, acabei por tropeçar nele, mas eu acho que é a melhor analogia, que é, tu no terror psicológico és parte do jogo, mas és o peão. E és jogado, manipulado da forma que o escritor, o diretor, ou personagem, ou a entidade do filme decide ou define, enquanto que num thriller tu chegaste a casa e tens dois gajos a jogar xadrez e tu, espera aí, o que é que está a passar aqui? Deixa-me perceber. E agora, onde é que colocas o Lighthouse do Eggers? Uma ótima questão, principalmente por ser do Eggers, que eu acho que o Eggers joga muito com esta linha, digamos assim. Sim. Eu acho que ele faz de nós, não peões, mas ele joga connosco tipo marionetas. Sim.
Porque Olha, boa. tu tens o Lighthouse, o Northman não tanto, vamos ver agora o Nosferatu, mas o Lighthouse e o The Witch são psicológicos, Sim. mas eu acho que o Lighthouse, como é que é dizer? Coloca isso nos personagens, ou seja, personifica o psicológico nos personagens. Sim. O The Witch joga contigo. Sim, Mais. contigo, sim. Eu acho que Porque a personagem da Anya Taylor-Joy também passa pelo mesmo que nós. é Thomasin. A Thomasin. Que nós temos que saber. Thomasin. Thomasin. Como é que se diz realmente? Temos que juntar ao nervo, não é? Sim. Estás a falar com o Bob. Acho que é Thomasin. Acho que eles não viram o filme. Eu vou entender a referência. Mas acho que é Thomasin. Eu acho que sim também. Mas isso também é Sim, isso relevante para o caso. Vamos fazer outra pausa para. Exato. Temos que fazer tipo aquele sketch como se fosse o Bob Burnham com os lábios todos. Como é que se diz? Sim. Pá. Pois é essa a diferença entre os dois filmes. Mas lá está, o Lighthouse não é bem eu não considero um thriller, Não acho que seja. mas lá está, não sei, pá, porque, ou seja, eu consigo juntar as peças de acordo com o que vi, percebes? Daí não o considerar um thriller, mas o que é que também, por exemplo, a ti, o que é que te leva a considerar assim mais terror? Eu acho que o terror para mim define-se no ambiente do filme. Ou seja o ambiente tipo sombrio que o filme te dá logo, Ok. o que não é diretamente proporcional, porque o Shining começa muito solarengo, muito iluminado, não é um filme escuro, digamos assim. Portanto, Pun intended, no iluminado. eu ia deixá-los perceber, mas sim, porque foi muito elite, sabes? Não, é um filme que começa visualmente muito quente. Mesmo as luzes, as cores, não é um filme que tu digas assim. O arranque, principalmente quando ele está à entrevista de emprego no início, Sim. tu não vês aquilo como um filme de terror. Tu já vais porque sabes. Mas Sim, mas opá, eu aqui partilho um bocado a opinião do Stephen King. O Stephen King não gosta Do filme, sim. da Shining. Porque no início parece que o Jack Nicholson já quer matar o filho. Esta foi a justificação dele. Ok. Não sei se não vi assim. E eu, a primeira vez que vi o filme, tinha acabado de ler o livro, e acabei de ver o filme e fiquei com a mesma sensação. Eu, pá, não sei, passou-se tudo muito rápido. Ou seja, eu depois quando revi e já consegui perceber onde é que o Kubrick queria chegar com a entrega. Certo. E já consegui apreciar de uma outra forma, mas ao mesmo tempo percebi porque é que da primeira vez não gostei. E foi mesmo pela mesma razão. Mas acho que é mesmo o Jack Nicholson, já tem aquelas feições. Este gajo, se a mulher dele não estivesse aqui, o gajo já tinha pregado uma machadada aqui no. Se calhar isso acontece por causa da perspectiva do livro. Pode ser isso, porque imagina, tu viste Sim, depois de ler. porque o livro é muito gradual, percebes? E ali, basta também é um filme, mas depois a diferença que eu notei foi os dias, porque diz-te segunda, terça, depois já é quinta, sábado, terça a seguir. Ou seja, tens essa diferença e consegues perceber, enquanto no livro, tipo, olha, neste dia, no dia a seguir ele já, no outro já está a falar com um empregado que não existe. Sim, e teres o calendário, de certa forma, ajuda a ter essa percepção do tempo, sim. E da gradualidade do filme. Eu acho que é muito isso, imagina, porque tu tens essa perspectiva e leste o livro antes de ver o filme. O Stephen King, obviamente, escreveu o livro. Viveu, exatamente. E depois vai ver o filme. Portanto, acredito que seja mesmo, e isto também é um ponto importante em qualquer forma de ver um filme, leres o livro ou não antes muda-te muito a perspectiva. Eu acho que todos já tivemos essa experiência de uma ou de outra forma, claro. É uma experiência cada vez mais rara, acho eu, e forçosamente mais rara, porque para começar saem menos livros do que filmes, digamos.
E mais do que isso, muitos dos grandes franchises de filmes ou séries normalmente ficam conhecidas quando já há audiovisual. Sim. Percebes? E, portanto, cada vez mais acho que de geração em geração se vai perder um bocadinho essa. Sim, e sinto que também capacidade. há cada vez, Essa oportunidade. cada vez poucas mais pessoas a gostar de ler ou a querer ler. É raro, acho que é raro. Acho que a única coisa que veio dar outras asas à leitura, que não é bem, mas acaba por ajudar, a livros, digamos assim, são os audiobooks. Acho que isso mudou. Porque muita gente trata audiobooks como podcasts e isso ouvia durante o trabalho e isso ajudou. Mas o ler propriamente dito, acho que é uma arte que se perdeu, de facto. Mas voltando assim à questão do Shining, e não só do Shining, mas do que é que define terror psicológico e um filme psicológico no geral, eu acho que, eu lembro agora de um exemplo, só que eu não me lembro do nome do filme, mas talvez tu saibas. Há muitos anos atrás, acho eu acho que é dos últimos 15, mas não tenho a certeza, saiu um filme que era sobre uma entrevista de emprego que virava um jogo. Não é aquele do... The Exam? Acho que é The Exam, mas não é aquele do cubo que depois o cubo era a sala e eles tinham que decifrar o puzzle para sair, o escape room, não é esse que eu estou a falar. Não, é o The Exam, acho eu. É o The Exam, pronto. Mas se quisermos ir por aí... Que a folha está em branco. Exatamente. É o The Exam, ok. Eu acho que esse é um filme psicológico, mas não é terror psicológico. Enquanto que filmes como o Come True, que estávamos a falar ainda... Pronto, mas agora vai... Sim, agora, desculpa, esse do Exam vai um bocado... vai contrariar o que dissemos de ser uma cena real. Mas pode ser uma cena real, lá está. Ok, pode. É tipo uma num milhão. Mas pode. Mas eu percebo o que é que quer dizer. Percebe? Não vais a uma entrevista de emprego, os gajos, olha, agora vamos deixar aqui... Acredito que haja malta que gostava de fazer isso. Não faz, porque não é prático. Sim. Mas sim, e depois começas a riscar paredes. O que é que fizeste? Era só virar a folha e tinhas escrito. Eu nunca fui a uma entrevista da Google, por exemplo. Mas dizem que são meios surreais, nesse aspecto, tipo de mistério. É quase tu és contratado mais para resolver um puzzle do que as tuas capacidades de programação ou o que for. Portanto, acredito, não vou dizer que é verbatim, ou seja, que vai ser exatamente assim, na realidade, mas acredito que hajam desafios igualmente surreais, sim, distópicos. Okay. Não levar a cena à letra, a sério. Mas eu acho que é um bom exemplo. Acho que é um bom exemplo da diferença, porque tu tens filmes como Hereditary ou como, por exemplo... Mas para manter na onda do Exam, eu estava a pensar agora num filme que é... como é que se chama aquilo? Não interessa. Mas pronto, o que eu estou a dizer é, tu tens o próprio Seven, em que ele não está fisicamente numa sala. Mas tu percebes ao longo do filme que ele sempre esteve fechado no plano do serial killer. Sim. Percebes? Ele só fez aquilo que lhe foi permitido fazer, ele só andou pelos caminhos que lhe foram dados. Entendes? Ele nunca teve bem, vamos chamar-lhe livre-arbítrio, porque o jogo sempre esteve minado. No Exam é a mesma coisa. Tu tinhas que saber sair de lá. Não havia fatores de terror, os clássicos, não é? Porque eu acho que o que vai decifrar, não é decifrar, o que vai diferenciar um filme de terror psicológico é o jogo do trauma. Porque em regra é isso que acontece. Seja o trauma imediato por causa de algo que aconteceu, vamos dar um exemplo no filme que já trouxemos aqui, que é o One BR, que acaba por ser um bom exemplo de enclausurar alguém num terror psicológico. Eu diria que o trauma pode já vir de trás, como tens a má relação que ela tem com o pai, como pode ser explorado ao longo da história, como pode ser o trauma imediato, por exemplo, encontrar o gato no forno. Ou ficar presa naquele jogo de tortura. Eu acho que o terror psicológico é um jogo de traumas, sejam eles passados, futuros ou presentes. Causados agora pela história, exploited por outros que já tens no passado. O próprio Invitation é um perfeito exemplo disso, nós também já trouxemos aqui, porque tu jogas com o trauma que o Will já tem de ter perdido o filho e agora tens que foi tanto o passado como o presente. Exatamente. E então eu acho que isso é onde tu pões a palavra terror. Enquanto com um filme psicológico qualquer, em que tu tens casos como o Exam, ou se quiseres trazer isto para séries, tu podes dizer que Mr. Robot é uma série psicológica, mas não é uma série de terror, é mais um thriller. É mais uma ação, um filme de ação, é mais mistério, thriller e psicológico. Diria assim. Mas o Mr. Robot não tem fatores de terror. Percebes? Não. Portanto, o thriller também não... Tem alguns porque tu tens de resolver alguns mistérios. Se formos por aquela lógica que estabelecemos no início. Mas são momentos de thriller. Mas não acho é uma que série são episódios. Não a série toda.
Sim. Mas é mais mistério Certo, e drama, certo. claro. Ah, Até sim. porque eles ganharam o Emmy pela série de drama, acho eu. Yeah. Mas isso acho que está subentendido. Para a gente que, mesmo que só tenha visto um episódio 2, percebe que aquilo é um drama. Mas eu acho que é muito isso. Acho que é isso que define o terror psicológico de um filme psicológico tradicional. Sim, Filme sério, agora. pode ser. Aceitas? Obrigado. Aceito. Não seguimos malta. Pá, tenho que falar com Com o Stephen King. com a organização. Como é que é? Deixa-me ver se a Regi aceita. Como é que se chama a cena dos engenheiros? A ordem? Ordem de teatro. Tenho que falar com a ordem da... A ordem da Fênix. Yeah. Não, eu acho que... E nós temos outros exemplos. Eu acho que... Sabes onde é que nós perdemos esta linha? Em filmes surreais. Surrealismo. Ok. Eu nem vou trazer o Lynch, porque eu acho que o David Lynch é mais ele que é surreal. Ele é que é psicologicamente complicado. Sim, não os sim. filmes dele. Os fãs dele podem ser também, mas eu acho que aí o psicológico é mais do David Lynch, não dos filmes que ele faz. Yeah. Mas quando tu pegas em filmes como o Hereditary, o The Witch já falamos aqui e o Lighthouse também, eles atacam o psicológico no terror de 3 ângulos diferentes, eu acho. Porque o Lighthouse, foi um bocado o que estavas a dizer, é um estudo de personagem, é um estudo de pessoa, 2 pessoas neste caso, que é como é que tu reagirias ou agias numa determinada situação. Yeah. Se fosses exposto nela, não escolhesse sim. lá estar. Ou até que tivesses escolhido, foste coagido a um erro, ou tu próprio foste nabo e cometeste um erro. Depois tens o Hereditary, que é um filme em que um erro causa uma situação, mas tu depois percebes no fim que já havia uma situação também e o teu erro só veio acrescentar à festa. Yeah. Neste caso, pronto, para dar spoilers. Sim. Acho que estás a perceber que é a morte da miúda, que eu nem vou dar spoilers para quem quem vai ter o prazer de poder ver isso pela primeira vez. Continua a ser uma coisa que eu gostava muito de ver. E depois tens no final, percebes a questão do culto e da identidade sobrenatural que já existia sobre aquela família, ou aquela casa, na verdade. Ou seja, outro ângulo completamente diferente. Era mais da família, não era? Era a família, Acho que era era a família, assim, tens razão. Que já era a avó. Sim. Exatamente. E estava lentamente a consumir a mãe. E depois era esse o sistema. É isso. Pronto, tens o Hereditary e depois eu falei de outro filme, agora esqueci-me, eu tinha dito 3 filmes, que era o Hereditary, o Lighthouse e o The Witch. O The Witch já é terror psicológico da época, em que, para além de ser o óbvio de se passar nas Dark Ages, não é? Sim. Medieval, digamos assim, no campo, não é só isso, é o drama de viver naquela altura numa família pobre, de povo, e ter que lidar com tudo, enquanto se está a ser lentamente atraído por uma entidade que não se percebe. Ainda por cima, numa altura, e o Eggers nisso foi muito inteligente, em que o sobrenatural e o oculto eram a cena. Então, tipo, tudo o que eles não explicavam, não conseguiam explicar normalmente, que era imenso, porque a ciência na altura não era fantástica, era tudo oculto, ou Deus, ou o diabo, ou o que fosse. E eu li alguns, mas eu não tenho a certeza, teria mesmo que ler novamente, que mesmo o nome Thomasino vem de uma escritura qualquer, não sei se do oculto, de Bíblia, não sei. Okay. Ou seja, já tem referências a isso. Portanto, é um filme que tu já entras a saber que vai ser religiosamente sobrenatural. Mas o Eggers consegue, porque acho que ele tem qualquer coisa, não sei se tem algum curso na área, mas o gajo é tipo história da religião, uma coisa assim. Entusiasta desse tipo de história. Que óbvio, estranho. Mas é que a casa dele mesmo é... Ele acho que nem escreve... Contaram-me em segunda mão. Era um vizinho. Sim. Olha, Sr. Paulo, não, mas ele é mesmo esse tipo de pessoa. Okay. Tipo, escreve numa máquina de escrever. Um gajo mesmo... Ou seja, é a cena de ele ter essa curiosidade por essa época e pelas épocas assim mais antigas e conseguir juntar uma cena de terror. Certo. Ou seja, consegue juntar tenho este conhecimento de terror e depois tenho este conhecimento desta época e juntar as duas cenas. Percebes? E acho que para um filme de época a melhor cena é trabalhar com o psicológico. Sem dúvida. Eu também sou suspeito. Porque para nós, ditos normais, nós não Eggers... não Eggers, exatamente. Boa.
ficamos com essa cena mesmo de pá, se isto é real, uma cena é Sim. bruxaria no caso Eu do acho que todos os filmes que o Eggers lançou até hoje, tirando o Nosferatu, porque ainda não sabemos, têm uma coisa que é, eu acho que vai totalmente em conta do que estavas a dizer, que é a prova que de facto ele tem que ter um hobby gigantesco nesta área, ou um próprio curso, sim, se calhar é mesmo estudado na área, porque todos os filmes dele parecem, de certa forma, que podia ser baseado numa história real. Sim. Completamente. Sim, Lighthouse, fácil. O The Witch, apesar da parte sobrenatural, há muitas histórias dessas naquela altura da civilização. Depois tens o Northman, facilmente também é uma coisa que tu podes ver como se fosse de saída de uma escritura qualquer viking ou nórdica. O Nosferatu vamos ver, porque toda a gente já vai a saber que a história não é real, não é? Porque a história é lendária, muito antes do Eggers pegar. Mas o que me faz também ter mais curiosidade pelo Nosferatu é essa parte que já estamos habituados, a que ele já nos habituou de uma época específica e um remake de um... Sim, um clássico, neste caso. De muitos clássicos. Um dos monstros mais clássicos do terror. Eu, por acaso, até faço-te uma pergunta que me ocorreu agora. Como é que tu achas que o filme vai ser, a nível de tom? Achas que vai ser algo na onda do psicológico? Achas que ele vai mais numa cena artística tipo o Poor Things, por exemplo? Para onde é que achas que ele se vai virar? E o Poor Things também pode ser um filme a falarmos a seguir. Ok. Também tem traços O Nosferatu não sei se vai muito para o psicológico. Também não me parece. Talvez do ponto de vista da personagem feminina. Yeah. Mas lá está, eu também é daqueles filmes que eu estou a evitar trailers, teasers. Pois é que eu só sei alguns dos atores que vão entrar. Sim. Né? O Willem Dafoe, Sim, é obrigatório. Sim, aquele rapaz do Menu, que eu nunca sei o nome dele. Sim, não sei, do Skins. Sim, dos Skins também, britânico, não é? Sim. Yeah. E o Skarsgård. E o Skarsgård, mas esse tem que estar. Sim. Esse tem que estar. Eu acho que, principalmente este que ele fez é o mesmo do Northman, porque eles são três, o Skarsgård. Qual dos irmãos é? Não, é o Floki, de Vikings, que vai entrar. Qual deles é? Qual dos Este aqui é o do Norte. Do It. Já sei. É a primeira vez que aparece no Eggers. Pois é, isso é o primeiro. Ele está a correr a família toda, porque ele já fez como o mais velho, acho eu. Sim, ainda não fez, foi com o pai. Certo, mas o pai também já é um cachê diferente, acho eu. Ele já não está, sem spoilers, agora para quem não viu o Dune, portanto fica aqui a nota, ele já não está ocupado com o Dune. Pois. A não ser que vão fazer tipo flashbacks, mas também isso são o quê? 2-3 dias de shooting. Ele não vai entrar de certeza na série. Um dia é para maquilhagem. Sem dúvida. Mas isso foi um trabalho de caraças, por acaso. Um dia temos de trazer esse tipo de cenas. Mas estava-me agora a lembrar do filme, da série, que vai ser agora Dune. Ele também não vai entrar, de certeza, até porque não há cachê. Aquilo passa-se antes. Eu não havia cachê para isso. Não, mas é sobre a família dele, percebes? Por isso é que ele podia fazer o papel de outra pessoa daquela família. Sim, mas é alguém a fazer dele mais novo. Certeza. Mas nem isso, porque eu acho que são mesmo muitos anos de diferença. São 1000 antes do... Sim, eu vi o primeiro episódio. São ainda não vi, por acaso. 1000 anos antes do como é que se chama? O Chalamet. Timothée. O Chalamet, exatamente. Mas sim, ou seja, o Nosferatu vai ter um cast poderoso, que eu acho que é merecido para um filme do Eggers. Acho que ele já provou. Primeiro porque ele já conseguiu tirar um ótimo papel do Dafoe, para começar. Sim. Portanto, já o Dafoe já vai ser o Samuel Jackson dele. Certo. Já é o segundo, não é? Filme que ele faz com ele. Lighthouse e agora o Nosferatu. Ou falta mal. E o Northman? Ou onde foi o Northman? Sim, é um dos Wizards, dos dos xamãs. Engraçado, não reparei que era ele. Tu comentaste quando estávamos a ver o filme? Que era ele? Acho que não, acho que estavas a ver se eu reparava. Não reparaste? Não. Ia jurar, a sério? Juro-te que não. Ou então não estou a lembrar, mas não. Quando o miúdo é mais... Quando o miúdo é mais Skarsgård é mais novo e está com o Ethan Hawke ok. Eles vão ter com o Xamã. O Xamã é o... já sei, na caverna. Sim. Que eles até começam a uivar e não sei o quê. Sim.
Ei, olha, juro que não falei que era o Dafoe. Que cena engraçada. Sim, está muito diferente, mas o Dafoe tem aquelas feições que... Sim. Devia estar atento a outra coisa qualquer, porque realmente é muito estranho. Mas lá está, pronto, é o terceiro filme com o Dafoe, portanto acho que já marca o território Samuel Jackson, o DiCaprio para o Scorsese, Sim, já temos aí a cena. Ou uma Thurman também para o Tarantino, se quisermos ir por aí. Mas não fez tantos filmes como o Samuel Jackson, mas também foi um marco. Kill Bill, Pulp Fiction, ela não entra no Reservoir Dogs, mas entra no... Qual é aquele que ela... Ela tem 2 Kill Bills, não é? Pelo menos. 2 Kill Bills e o Pulp Fiction. É só? Sim. Eles também chatearam, não foi? Acho que tiveram ali uma... Acho que sim. Mas sim, é o Samuel Jackson. Lembrei-me foi do Uma Thurman, também tem muitos filmes com ele. Que nós nos lembremos. Que nós nos lembremos. Se calhar até tem mais e eu não me lembro. Mas sim, 3 já é sólido. Acho que 3 é sólido. Sim. Não é Samuel Jackson Numbers, é verdade. Por acaso estes dias estava a ver um vídeo qualquer sobre o Samuel Jackson e o Tarantino, que era sobre tipo papéis que ele queria fazer. Por exemplo, na altura o Samuel Jackson candidatou-se para fazer o Django, tipo o papel de Django. Sim. Só que ficou com o Jamie Foxx. Sim, mas ele ficou com o papel do Slave Master. Sim. E é mesmo engraçado, porque acho que foi no Howard Stern que ele lhe perguntou, de género, quando o Howard Stern ainda estava bom da cabeça, que ele lhe perguntou assim: o que é que tu pensaste quando viste o guião? Ele assim: é muito normal isto acontecer com o Tarantino, mas eu peguei naquilo e liguei assim: tu queres que eu seja um mestre de escravos enquanto preto? E ele assim: depois explico-te melhor. E ele assim: ok, I mean. Porque realmente é meio surreal apresentar-nos esse papel a qualquer ator, na verdade. Mas acho que é isso. Não sei se tens assim alguma coisa a acrescentar. Sim, não tenho mais nada a acrescentar. Deem-nos a vossa opinião sobre outros filmes. Nós vamos tentar trazer assim mais discussões destas de outros subgéneros ou mesmo deste subgénero e do passado, do sci-fi. Tentar criar aqui uma espécie de essay, como é que se diz em português? Um ensaio, será que dá? Uma tese. Uma tese. Uma tese. Sim, nós somos formados. Pronto, acho que deixem aquele likezão, subscrevam. O sininho e tudo, senão ninguém nos diz nada e nós não sabemos as vossas coisas. Queríamos mudar de estúdio, mas o YouTube ainda não. Ainda não. É começar a... Vamos fazer um porquinho. Vamos trocar aqui o corvo por um porco. Aliás, se calhar pomos os dois. E pronto, deixem-nos a vossa opinião com alguns filmes que falamos aqui, claro, e outros filmes, porque por acaso a lista é bastante extensa de filmes de terror psicológico, mais até do que de sci-fi. Infelizmente também o volume nem sempre é sinónimo de qualidade. Sim, portanto, é isso. num top 100 se calhar tiramos 20 que são muito bons e os outros são ou remakes ou então o que é que aconteceu aqui. Pronto, sim, acho que ficamos por aqui. Sim, vemo-nos na próxima semana. Um abraço aqui dos meninos do Fur e até à próxima. Peace.